julgaram ontem o caso de Peró, o caso mais antigo do Supremo Tribunal Federal. E o mais rápido, o do Lula, aquele bandido que está na cadeia. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula. Lembrando que a gente viu o placar foi de 10-1, quer dizer, maioria esmagadora dos juízes do Supremo Tribunal Federal, votando exatamente pela suspensão dessa transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. É isso aí, galera. Você já foi lá, se inscreveu no nosso canal? Deixou um likezinho na nossa página? Bom, o nosso último vídeo aí teve 87 comentários. Muito bacana. Nem deu tempo de responder todos os comentários, mas foi uma participação muito legal de todos. Aí eu quero deixar um abraço também lá para o pessoal da Nova Horda, lá da Jundiaí. É uma agência de publicidade que estão discutindo um projeto muito bacana. Eu estou discutindo com eles esse projeto. Um abração para vocês aí da Nova Horda, tá bom? Bom, e aí, lógico, né? Nós estivemos vendo ontem o que é a desigualdade no Brasil. Todos dizem que o Brasil é um país de igualdades, né? Eles dizem que a justiça é igual para todos. Bom, nós sabemos que não é verdade, né? Que o rico é tratado de uma forma e o pobre é tratado de outra. E ontem nós tivemos a prova mais clara e latente que a justiça nesse país é desigual. Por que é desigual? Porque Iperó é um bairro de Sorocaba que foi julgado ontem a sua lide lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, pasmem, é um caso de anos que está no Supremo Tribunal Federal. E aí são milhares de pessoas que estavam sem asfalto, sem esgoto, precisando que resolvesse o problema daquele bairro. Foi julgado ontem. Depois de anos, são só milhares de pessoas, só milhares de pessoas vivendo numa condição subhumana. Ou seja, eles têm um esgoto a céu aberto, não tem água, não tem asfalto, não tem nada. E aí, no mesmo tempo que eles julgaram o caso de Peró, eles resolveram um problema em menos de 24 horas, que é lógico que é do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele ia ser transferido para a cadeia de Tremembé. Ele é um preso comum, gente. Ele é um cara que ele não poderia ter feito o que ele fez. Roubado o nosso país, levado o nosso país à bancarrota, principalmente porque ele se dizia amigo da população, principalmente porque ele dizia que ele ia promover a igualdade social. Não teve igualdade nenhuma, ele só beneficiou os amigos dele, os filhos dele e roubou todo o dinheiro que ele podia roubar e quebrar o Brasil. Muito bem. Só que aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e viu e falou assim, olha, coitado do Lula, o Lula vai para uma cadeia comum, vai acabar as mordomias, ele vai ficar sem televisão, vai ter que dividir a cela com outros bandidos e ele não pode porque ele é um ex-presidente. E mais do que isso, ele não pode porque ele sabe todos os nossos podres. Como sabe os podres de todos os políticos. E aí, lógico, que o corporativismo dessa turma que está lá em cima, dessa turma que está aprontando tudo que pode aprontar no Brasil, fecha-se e ajuda um ao outro. Ou seja, então, o Supremo Tribunal Federal, em menos de 24 horas, foi lá, julgou por 10-1 que o Lula não poderia sair de Curitiba. Que engraçado. Iperó, que só tem milhares de pessoas, demorou-se anos para julgar o caso. E aí as pessoas vêm dizer que a lei é igual para todos, que o rico não tem diferença do pobre nesse país, vai dizer que o político não tem diferença do cidadão comum? Tem. Lógico que tem. Porque quando o político vai preso, outros políticos se borram de medo desse político entregar toda a corja. E aí o que acontece? Esse político é tratado a pão de ló, ele é tratado como uma dondoca para quê? Para que ele não vá entregar os amigos, os comparsas dele. E isso é o que nós vivemos no Brasil. Clara e descaradamente. Clara e descaradamente. Então, senhores, prestem atenção em uma coisa. Quando os políticos vierem dizer para vocês aquelas coisas bonitas de que eles querem a igualdade social, que eles querem promover o bem do país, prestem bem atenção, porque não é nada disso.
E quando chegar algum artista de televisão, lá, sabe, naquelas campanhas, dizendo assim, não, porque nós temos que ajudar, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Só que o Brasil é um dos países menos solidários do mundo. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Ah, mas vocês vão falar da África. Sim, a África, existe uma grande desigualdade social e outros países. Mas nós estamos no Brasil, um país rico, um país que, aonde se plantando, tudo dá. É um país que tem sobrando áreas de terra. Mas quem fica com essas áreas de terra são os grandes latifundiários, são os amigos dos políticos. Porque a reforma agrária nesse país é lenda. Porque tudo que se fala nesse país é só uma grande novela. É a novela de um governo que engana a população. E nós somos enganados dia após dia. Porque o que aconteceu ontem era uma coisa que, no mínimo, mostrou a boa vontade de um colegiado com o interesse de preservar uma pessoa. E, ao mesmo tempo, mostrou que esse mesmo colegiado demora anos para julgar a intenção de melhora da vida de milhares de pessoas. E isso, para mim, é desigualdade. Isso, para mim, eu acho que funciona assim. Se há necessidade de ser igual para todos, há uma ordem cronológica. Há o risco de vida do presidente Lula? Ah, nossa, há o risco de vida. Por que risco de vida? Porque se ele entrar na cadeia, os bandidos vão matá-lo? Então o pai de família que foi lá, essa semana que passou, soltaram uma pessoa que ficou presa injustamente por 5 anos. Ele não poderia ter sido morto, mas ele era um cidadão de bem comum que estava preso de uma forma irregular, ilegal, porque não tinha sido cometido crime nenhum e ele estava indevidamente preso e ele pode ficar 5 anos numa cadeia comum. O Lula não pode, porque o Lula, se ele cair numa cadeia comum, alguém vai fazer algum mal para ele? Lógico que não. É porque se ele for para uma cadeia comum, ele vai perder a mordomia. E aí é perigoso ele perder a mordomia e apontar o dedinho dele e falar, ó, fulano tá junto, Beltrano, Ciclano, todos esses aqui estão comigo. E é isso que eles tiveram medo. E é dessa forma que o Brasil quer passar a limpo a bandalheira que existe aqui. É uma grande mentira. Beleza? Então eu só queria deixar bem claro para vocês que não existe igualdade social na justiça. Não existe justiça igual para todos. Existe perseguição para alguns e existe o fato de estarmos sendo manipulados e existe o fato de nós sermos a massa de manobra que sustenta o sistema político desse país. Enquanto isso, vamos sofrendo. Beleza? Grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa aí o seu comentário. Dê um likezinho aí para nós e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!